Primeira pergunta veio do José da Silva. Ele perguntou o seguinte: o cliente é obrigado a pagar 10% de serviço nas contas do restaurante? Olha, essa pergunta é maravilhosa. Não é obrigado, a menos que exista uma convenção coletiva de trabalho. Como é que funciona isso? Vou explicar para você entender direitinho. Geralmente, convenções coletivas de trabalho existem nos restaurantes de 4 ou 5 estrelas, mas se existir, o fornecedor, o restaurante ou o hotel, ele é obrigado a mostrar para você se você pedir. Olha, você está me cobrando 10% de serviço, cadê a convenção coletiva de trabalho? Existe uma convenção? Existe. Se na convenção tiver escrito lá que está autorizada a cobrança de 10%, aí vale como lei, aí você tem que pagar. Mas nos restaurantes, de uma maneira geral, eu não conheço um em São Paulo, e é a maior capital do país, que tenha convenção coletiva de trabalho. Então, os 10% não são obrigatórios, não é obrigatório. Você não precisa pagar 10%. Você dá se você achar que deve. Se você quiser dar uma caixinha que não chega a 10%, também você deve. O que deve constar na conta? Deve constar lá 10% não obrigatório. Existem restaurantes que já colocam na conta. Isso não pode. Até, diga-se de passagem, quando você recebe a sua nota fiscal, geralmente você recebe a nota fiscal sem os 10%, porque os 10% são serviço. Deveria ser uma nota fiscal. Se estão te cobrando, como por exemplo o hotel cobra os 10%, tem que te dar a nota fiscal em cima do valor que foi cobrado pelos serviços que foram efetuados, 10%. Então tem que ter nota fiscal para uma coisa ou para outra. Por isso, não pode ser obrigatório, porque não existe. Os restaurantes não têm nota fiscal de serviço, eles têm nota fiscal de produto. O serviço do garçom é contratado pelo próprio restaurante, pelo dono do restaurante. Ele paga os encargos sociais, ele paga o salário do garçom. Se o garçom é um bom garçom, eu acho que vale a pena você dar uma gorjeta, dar uma caixinha, ou até os 10%. Agora, não é obrigatório, a não ser que tenha convenção coletiva de trabalho. E como eu disse antes, só existe convenção coletiva de trabalho nos restaurantes de 5 e de 4 estrelas. Restaurantes não, hotéis de 4 ou de 5 estrelas.